Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nesse vídeo veremos as funções de bancos de dados no Excel. Vamos testar o som e já começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, au au, show, show, show. Antes de começarmos, vá aqui embaixo na descrição e faça download dessa planilha para poder acompanhar esse vídeo. Dê um pause que eu te espero. Agora que você já abriu a sua planilha com esses dados, normalmente esses dados vêm do SAP ou vêm do RP ou de qualquer outro banco de dados. Normalmente você vai pegar esses dados, observe que eles não têm linhas em brancos, ele vem dessa forma bruta para que o usuário consiga fazer o tratamento adequado à sua necessidade. Então eu recebi essa base de dados, baixei uma tabela do banco de dados e vou trabalhar com essa tabela agora. Como eu vou usar sempre essa tabela para melhorar minha produtividade, eu vou clicar em qualquer célula e vou teclar Ctrl asterisco para selecionar toda a minha tabela. Selecionado toda a minha tabela, eu vou dar um nome para ela, vou dar um nome para esse conjunto de células. Então vou vir aqui em cima, vou tirar esse A1 e vou chamar de vendas. Vou chamar de vendas e vou teclar Enter. Vendas vai ser esse todo conjunto de dados que eu tenho aqui registrado. Bem, eu vou te mostrar agora funções de bancos de dados. Então, por exemplo, quero saber qual a quantidade vendida de peças na loja Iguatemi. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar umas células aqui com os critérios. Então, eu vou pegar aqui, meu critério vai ser loja. Então, vou copiar loja, vou colar. Por que eu estou copiando? Porque se tiver algum espaço, alguma outra coisa nessa célula tem que ser idêntica para eu poder obter o resultado correto. Se tiver um espaço a mais, ele já me dá informação incorreta. Então vou clicar aqui em Iguatemi, vou dar um Ctrl C, vou copiar aqui, vou dar um Ctrl V. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto a loja Iguatemi vendeu. Nós vamos agora escolher uma célula para obter esse resultado. Então vou colocar aqui igual BD. Observe que tem diversas funções de bancos de dados, banco de dados dentro do Excel. Nós vamos usar o BD Soma. Então vou dar 2 cliques aqui em BD Soma. Depois ele me pergunta: onde está o banco de dados? Onde está a minha tabela que eu baixei do RP, do SAP ou qualquer base de dados? Está aqui a tabela, só que eu não vou selecionar toda ela, que eu vou perder um tempão. Como eu já dei um nome para esse conjunto de dados, eu vou digitar esse nome. Vou colocar vendas. Observe que ele já mostra aqui para mim, ó, uma etiqueta dizendo que existe uma faixa de células chamada vendas. Então, e observe que a hora que eu seleciono vendas, ele coloca aqui um quadro azul mostrando todas as células que estão registradas dentro de vendas. Vou colocar ponto e vírgula, ele pergunta qual é o campo que eu vou querer calcular. Eu quero o campo quantidade, eu quero saber o total de quantidade. O campo normalmente é o cabeçalho, sempre o cabeçalho. Ponto e vírgula, quais são meus critérios? Eu vou clicar aqui, tem que ser da loja Iguatemi. Então, selecionei loja Iguatemi, fechei parênteses e Enter. Então, a loja Iguatemi vendeu 1.266 unidades dessas peças que estão aqui. Dê um pause e tente fazer isso você. Agora nós vamos fazer alguns exemplos de funções de banco de dados. Clique ali em exemplos. Vamos subir aqui a barra de rolagem. Então, primeira questão, qual a soma da quantidade de calças vendidas na loja Iguatemi? Primeira coisa que eu tenho que definir é o critério. Então, meu critério vai ser
calças, produto calças e a loja Iguatemi. Então vou vir aqui na minha base de dados, vou pegar aqui loja Iguatemi, vou selecionar, dou um Ctrl C, volto aqui para exemplos e venho aqui e dou um Ctrl V. Loja Iguatemi. E eu tenho aqui calças. Então eu venho aqui na minha base e vou pegar aqui o meu produto calça. Então copio aqui produto calça, volto aqui para exemplos e está aqui. Então veja que agora eu tenho loja produto, loja Iguatemi produto calças. Então não quero saber qualquer produto, eu quero específico calça, específico da loja Iguatemi. Então vamos colocar aqui o cálculo, como deve ser feito. Igual BD soma, abre parênteses, banco de dados chama-se vendas, que você tinha colocado lá atrás, ponto e vírgula. Qual o campo que você quer calcular? É o campo de quantidade. Então venho aqui na minha base, clico aqui em quantidade, digito ponto e vírgula e volto para exemplos. Aqui em exemplos agora é meu critério. Meu critério é loja Iguatemi produto calça. Fecha parênteses, enter. Então foram vendidas na loja Iguatemi 196 calças. Tente fazer agora o exemplo 2 que eu te espero. Dê um pause e faça o exemplo 2. Vamos corrigir então aqui o exemplo 2. Eu quero saber qual a quantidade vendida de calças leves. Então aqui veja, eu tenho o produto que é calça, então eu vou copiar aqui produto calça. Copio, vou colar aqui, só que tem que ser do fornecedor leves. Então venho aqui na base, venho aqui fornecedor leves, Ctrl C e aqui Ctrl V. Então aqui agora eu tenho produto calça, fornecedor leves, vou fazer o cálculo. Igual BD soma, abre parênteses, banco de dados. Olha como ganhei produtividade, porque eu não preciso ir lá na outra planilha ficar selecionando todos. É só digitar vendas, que ele já vai selecionar aquela tabela para a gente. Campo. Qual é o campo que eu quero calcular? Quantidade. Então venho aqui na base, clico aqui em quantidade, ponto e vírgula, volto para exemplos. Quais são os critérios? Produto calça, fornecedor leves. Fecha parênteses, enter. 268 calças leves foram vendidas dentre aqueles lojistas que estão lá na nossa tabela. Dê um pause agora e faça aí o exercício 3. Vamos então corrigir aqui o exercício 3. Qual a média de quantidade vendida no dia 2/2/2019? Então você tem aqui a média de quantidade e teu critério é essa data. Então vamos vir aqui na base de dados, pegar data, Ctrl C, venho aqui em exemplos, vou clicar aqui, Ctrl V, e a minha data é 02/02/2019. Corrigir aqui. E agora vamos calcular então a média da quantidade nesse critério. Então vou colocar aqui igual BD. Agora não é mais soma, agora eu quero fazer a média. Então é BD média. Meu banco de dados chama-se vendas. Meu banco de dados chama-se vendas. Qual que é o campo? Então vamos lá, ponto e vírgula aqui, vou lá no campo, quantidade, ponto e vírgula, volto aqui para exemplos, meu critério é essa data aqui. Fecha parênteses, enter. Então a minha média vendida no dia 2/2/2019 foi de 55,25. Dê novamente um pause e tente fazer aqui esse exemplo 4. Agora no exemplo 4 a gente tem um operador chamado OR, um operador lógico chamado OR. Então o que nós queremos calcular aqui? Quantidade de bermudas, então o produto é bermudas. Então eu vou lá na minha base, vou pegar aqui meu produto, Ctrl C, vou vir aqui,
Vou digitar aqui Ctrl V, volto lá na base, pego o nome Bermuda, Ctrl C, poderia estar digitando, mas para não ocorrer em erro de digitação, vou colocar aqui Ctrl V. Depois, o tamanho, então vou lá na minha base, pego aqui tamanho 40, volto aqui em exemplos e coloco aqui tamanho 40. Mas é 40 ou 42. Se é 40 ou 42, para você ter uma lógica ou, você vai usar duas linhas. Então vou colocar aqui o tamanho é 42 e o produto é o mesmo. Então veja só meu critério: produto bermuda 40 ou produto bermuda tamanho 42. Então quando eu coloco duas linhas, ele me dá uma lógica ou. Vamos ver como que fica. Então fica assim, igual, eu quero a quantidade total, então é BD soma. Meu banco de dados chama-se vendas, ponto e vírgula. O campo que eu quero somar é quantidade, então vou lá na base, clico aqui em quantidade, ponto e vírgula, volto aqui para exemplos. Agora meu critério é tudo isso aqui, ó. Veja, os cabeçalhos e as duas linhas da lógica OR. Fecha parênteses e Enter. 341 bermudas de tamanho 40 ou 42 foram vendidas dentro daquela tabela. Dá um pause novamente, faça aí o exercício, o exemplo 5, que eu volto aqui com vocês. Então vamos fazer aqui o exemplo 5. Qual a quantidade de calças? Então aqui eu tenho o produto calças. Eu acho que eu já devo ter ele aqui em cima, esse produto calça. Vou pegar aqui produto calça. Copio. Vou colar ele aqui. Produto calça. Fornecedor é Vilejeca. Então vou aqui na minha base. Vou pegar aqui o fornecedor. Ctrl C. Venho aqui em exemplos. Ctrl V. E vou colocar o nome dele, igual está aqui na minha base de dados. Então vou dar um Ctrl C aqui no Vilejeca, volto aqui em exemplos. Só que não é só a calça da Vilejeca, eu quero que seja vendida na Eldorado. Então vou vir aqui na minha base, vou pegar aqui loja, Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V, e vou colocar o nome do Eldorado. Então aqui, colo, copiando e colando, copiando e colando. Então olha só agora como ficou meu critério. Então vamos lá, igual é a quantidade total, então é BD soma, minha base de dados é vendas, ponto e vírgula. O campo que eu quero somar, quantidade, então vou lá na base, clico em quantidade, ponto e vírgula. Volto aqui em exemplos, meus critérios agora é tudo isso aqui, ó, são 3 critérios. Então seleciono tudo, fecha parênteses, Enter. 218 calças Vilejeca foram vendidas na Eldorado. Então 218 é o número. Dá um pause novamente e faça agora o exercício 6 que eu te espero. Agora no exemplo 6, ele está pedindo qual é a menor quantidade vendida de bermuda tamanho 42. Então vou pegar aqui produto bermuda tamanho 42, acho que eu já tenho ele aqui. Vou copiar aqui, produto bermuda. Vou vir aqui, vou colar. Só que o tamanho aqui é 42. Vou alterar aqui para 42. Qual a menor quantidade vendida? Então, vamos lá. Igual, como eu quero BD, banco de dados, eu quero a menor quantidade, então vou usar o BD-min. Vou usar o BD-min para ele pegar o mínimo dessa quantidade. O banco de dados chama-se vendas, ponto e vírgula. O campo é quantidade, então clico lá em base, venho aqui em quantidade, ponto e vírgula, volto para exemplos, e meu critério, bermuda tamanho 42. Fecha parênteses e Enter. Então, a menor quantidade de bermudas vendidas é de 19, tamanho 42, é de 19 unidades.
Então agora a gente vai fazer o sétimo, dê um pause aí, tente fazer o sétimo que eu já volto para a correção com vocês. Então vamos agora resolver esse sétimo exercício, qual a maior quantidade vendida do fornecedor Santo Jeans. Então aqui o critério é único, é fornecedor Santo Jeans, então vou vir aqui na base, vou pegar aqui o título fornecedor, o cabeçalho fornecedor, vou colar ele aqui e vou colocar aqui o Santo Jeans, também vou pegar aqui na base para eu não digitar errado. Então vou copiar aqui da base, vou clicar aqui, qual a maior quantidade? Então aqui eu vou colocar igual BD, se eu quero a maior, eu vou pegar aqui o máximo, BD máximo, base de dados, vendas, ponto e vírgula, campo é quantidade, então venho aqui em base de dados, clico aqui em quantidade, ponto e vírgula, volto aqui para exemplos e seleciono o fornecedor Santo Jeans. Fecho parênteses, a maior quantidade vendida desse fornecedor foi de 95. Vou dar um pause novamente, você vai tentar fazer o oitavo e daqui a pouco a gente volta para corrigi-lo. Agora nesse oitavo a gente tem que calcular o faturamento, que vai ser a quantidade vezes o custo unitário. Então vou vir aqui na minha base, vou inserir uma coluna em branco aqui, vou clicar em inserir para separar isso aqui que eu tinha feito inicialmente da minha base de dados aqui que veio do mainframe, do computador mainframe. Vou escrever aqui faturamento e vou calcular. O meu faturamento vai ser igual a quantidade vezes o custo unitário. Esse é o meu valor de faturamento. Enter. Vou vir aqui, vou posicionar a alça de arrasto, vou dar 2 cliques e aí ele já me calculou o faturamento para todas as demais linhas de registro que eu tenho aqui nessa base de dados. Só que agora, na hora que eu for fazer o cálculo, eu não posso vir aqui e chamar apenas o vendas. Se eu colocar aqui vendas, observe que ele vai colocar todas essas células menos o faturamento. E faturamento faz parte agora do meu novo exercício. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl asterisco, vou selecionar tudo, inclusive faturamento, e vou dar um novo nome para essa nova planilha agora. Eu vou chamar de vendas. Então, vendas não, desculpa, vou chamar de fatura. Eu já tenho uma planilha chamada vendas, que vai até custo unitário, e eu tenho uma outra agora chamada fatura, que vai até faturamento. Dei Enter, vou voltar aqui para o exemplo. Ele quer saber aqui quanto faturou a loja Morumbi. Então, eu vou vir aqui na minha base de dados, vou pegar aqui, o critério vai ser loja, e eu quero saber da Morumbi. Então, vou copiar aqui, vou colar aqui Morumbi. E agora eu vou colocar igual BD soma, abre parênteses. Meu banco de dados, se eu quero o total que faturou, não pode ser vendas, porque o faturamento está fora da planilha vendas. Agora vai ser fatura. Observe que eu tenho aqui uma etiqueta com uma faixa de células chamada fatura. Então vai ser fatura, ponto e vírgula. Qual é o campo que eu quero somar? Então venho aqui na base de dados, meu campo é faturamento. Agora é faturamento, ponto e vírgula. Volto aqui para exemplos, coloco aqui loja Morumbi. Fecha parênteses, Enter. Então, o total faturado pela loja Morumbi foi de R$ 47.164. Dê um pause, faça agora o exercício 9. Antes de fazer aqui o exercício 9, todos os exercícios anterior ao oitavo, do primeiro ao sétimo, se eu já tivesse uma planilha lá com o nome fatura e outra chamada vendas, era indiferente na minha seleção eu colocar vendas ou fatura. Tanto faz, fatura está com um range maior do que vendas, mas era indiferente. Aqui no oitavo não porque
o faturamento está fora da planilha daquele conjunto de células vendas. Então aqui eu preciso selecionar fatura, como é o caso do exercício 9 e do exercício 10. Então eu quero saber qual o menor faturamento de bermuda tamanho 42. Então eu venho aqui na minha base de dados, vou ter que pegar aqui meu produto bermuda, então meu produto bermuda de tamanho 42. Então tamanho, vou digitar agora, ao invés de copiar e colar, bermuda, e aqui o tamanho 42. E agora vou ao cálculo, igual BD menor faturamento, então BD min, meu banco de dados, minha base de dados é fatura, ponto e vírgula, campo, vou lá na base, clico em faturamento, ponto e vírgula, volto para exemplos. Qual é o meu critério? Produto bermuda, tamanho 42. Fecha parênteses, enter. Então, o meu menor faturamento de bermuda, tamanho 42, foi de R$ 285. Dê um pause, procure fazer agora o último exemplo, que nós voltamos para corrigi-lo. Nesse último exemplo, ele pede o maior faturamento do fornecedor Santo Jeans. Então, meu critério é fornecedor Santo Jeans. Vou aproveitar aqui nessa planilha que já tem aqui fornecedor Santo Jeans. Vou copiar, vou colar aqui e vou passar o cálculo agora. Então, maior faturamento igual BD max, é o máximo. Banco de dados, fatura. Ponto e vírgula, campo vai ser faturamento, ponto e vírgula, critérios, fornecedor Santo Jeans, fecha parênteses e enter. Então, meu maior faturamento desse fornecedor foi de R$ 4.275 em um determinado registro. Então isso aqui é sempre por registro. Então aí você completou aqui esses 10 exemplos. Procure fazer agora esses exercícios propostos aqui para fortalecer aí o seu conhecimento. Então, sobre funções de banco de dados, era isso. Se você gostou, deixe o seu like aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você receber sempre o material em primeira mão. Tchau, até a próxima.